Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, por favor clique no botão de inscrever-se. Além disso, considere tornar-se membro do YouTube, apoiar no Patreon ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, Dr. Vijay Prasad. O Dr. Vijay Prasad é historiador e autor de vários livros. Vijay, bem-vindo de volta ao Índia e à Esquerda Global. É ótimo estar aqui com você. Pois é, eu queria discutir, é claro, a guerra entre os Estados Unidos e Israel de um lado e o Irã do outro. Talvez você possa começar compartilhando seus comentários sobre esses 28 dias de guerra até agora e o significado mais amplo do conflito. Bem, quero dizer, se você olhar do ponto de vista de onde estamos depois de 3 semanas, parece que os Estados Unidos e Israel estão um pouco empacados. Eles começaram com essa teoria de dominação rápida, em que você entra, tenta decapitar um líder, destruir a infraestrutura, aterrorizar o país e, eventualmente, o país pedirá paz. O caso recente usado como teste para isso foi a Venezuela. Decapitar a liderança, ameaçar destruir o país, demonstrar seu poder e então o país se rende. Bem, a questão é que os iranianos estão preparados há décadas exatamente para esse tipo de cenário. Não é como se eles nunca tivessem passado por grandes ataques antes. Apenas no ano passado, durante a guerra de 12 dias em julho de 2025, os Estados Unidos e Israel bombardearam as instalações de pesquisa nuclear do Irã, seus locais de energia nuclear e assim por diante. Então, não é como se eles não tivessem experiência. E não é como se não tivessem experiência com assassinatos. Você sabe, eles já enfrentaram assassinatos de cientistas nucleares e líderes de alto escalão. Qasem Soleimani foi morto em Bagdá em outro ataque, e assim por diante. Portanto, não é como se eles não tivessem resistido a ataques. Eles se prepararam. E o que eles prepararam, pelo que me disseram, são vários níveis, talvez até 8 níveis, de liderança. Então, um ataque de decapitação não funciona. Você pode matar um monte de líderes, mas eles ainda terão líderes, porque construíram instituições. Acho que isso é algo que não está sendo compreendido. Os líderes moram discáveis. Sabe, quando eles perdem alguém, podem preencher a vaga novamente. Então isso é importante. É uma população de 100 milhões de pessoas, um público instruído. Eles conseguem lidar com um ataque de decapitação. Quanto às baixas civis, novamente, eles estão preparados. A população foi conscientizada sobre isso. Eles travaram uma terrível guerra de 8 anos com o Iraque, em que houve um grande número de baixas civis. Portanto, estão preparados para suportar isso. E também construíram uma escada de escalada. Eles entendem de conflito militar. Então, inicialmente lançaram mísseis, que eram bem comuns. Depois lançaram mísseis com ogivas de fragmentação. E estão mantendo em reserva seus cerca de 2.000 pequenos barcos que ficam em enseadas e cavernas submarinas. E veja, eles ainda não deram, por assim dizer, a ordem para diferentes grupos de milícia na região, especialmente no Iraque, atacarem alvos dos Estados Unidos. Então, os iranianos têm capacidade de escalar o conflito. Os Estados Unidos e Israel já dispararam sua arma. O que fazer em seguida? Usar armas nucleares? Quero dizer, como escalar se você é os Estados Unidos? Matar mais civis? Isso seria terrível para a opinião pública mundial. Nesse sentido, é compreensível que Donald Trump esteja pedindo um cessar-fogo, porque os Estados Unidos não têm mais opções. Os iranianos não estão interessados. Eles querem muito mais do que um cessar-fogo. Eles querem um acordo de paz real que inclua o Líbano e o Iraque. Não acho que os Estados Unidos e os israelenses vão fazer isso. Portanto, isso não é uma questão de 28 dias. É o começo de um período muito longo. Eu queria te perguntar rapidamente sobre o que você pensa a respeito do equilíbrio de poder. Quero dizer, eu sei que você não é um especialista militar, mas é um historiador.
E eu penso no alerta de Mark Bloch em seu livro A Apologia da História, sobre as fontes. Embora ele estivesse escrevendo sobre por que os historiadores devem ser céticos em relação às fontes, ele falava sobre a guerra, porque viveu a Segunda Guerra Mundial. Uma das coisas que ele disse foi: não acredite na imprensa, especialmente durante uma guerra, porque quase tudo que sai é mentira. Então eu queria te perguntar, ou ouvir sua perspectiva, sobre como você enxerga o equilíbrio de poder, considerando que a grande mídia está caricaturando a situação como se o Irã estivesse à beira do colapso. Isso não aconteceu, é claro, e eles estão expostos. Do lado iraniano, a Press TV e outros estão citando relatórios da ROSI, que afirmam que os Estados Unidos estão ficando sem sistemas de interceptação, sistemas de radar e assim por diante. Eles são muito caros, muito dispendiosos, e dada a desindustrialização dos Estados Unidos, é extremamente difícil sustentar uma guerra de longo prazo. A capacidade industrial e a habilidade de garantir cadeias de suprimento agora determinam o resultado de uma guerra. Quais são seus pensamentos sobre o equilíbrio nesse conflito? Quer dizer, você sabe, obviamente é preciso ter cautela porque é difícil afirmar, mas sim, vamos voltar historicamente, desde a Guerra da Coreia em diante. Os Estados Unidos sempre disseram que triunfaram, mas na verdade não foi assim. Quero dizer, tiveram que aceitar que a Coreia ficou dividida. Eles não prevaleceram sobre a parte norte da Coreia. No Vietnã, os Estados Unidos foram derrotados. No Afeganistão, tiveram que se retirar várias vezes, sem conseguir prevalecer. E quando se trata do Iraque, quero dizer, eu estava no Iraque logo depois que os Estados Unidos entraram, e inicialmente parecia apenas um banho de sangue. Os Estados Unidos entraram, e não havia sinal de qualquer possibilidade de os iraquianos conseguirem reagir. Sabe, o exército parecia ter se dissolvido e tudo mais. Mas em 2004, Muqtada al-Sadr, que na época era um homem muito jovem, surgiu como líder guerrilheiro. E as áreas próximas a Ramadi, Fallujah, Tikrit, cidade natal de Saddam Hussein, de repente se levantaram em uma grande rebelião. O exército que havia desaparecido tirou os uniformes e voltou a lutar com táticas de guerrilha, prendendo os Stausenem em combate. Os Stausenem acabaram tendo que deixar o país. Portanto, vitória e derrota militar não vêm apenas da força militar ou do equipamento, embora eu reconheça que há sinais de que os Stausenem estão tendo dificuldade em se rearmar. Mas deixemos o equipamento de lado. As guerras são vencidas pela política, não apenas pela força bruta. Sabe, quero dizer, é verdade, você pode matar todo mundo, mas não pode necessariamente subjugá-los. E é a subjugação que realmente é o objetivo final em uma guerra. Os Estados Unidos não vão conseguir submeter 100 milhões de iranianos. Quero dizer, não estamos falando de 22 milhões de iraquianos com os quais os Estados Unidos já tiveram dificuldade. São 100 milhões de iranianos. E veja, os israelenses também estão calculando mal, porque há cerca de 7 milhões de pessoas em Israel, aproximadamente 7 milhões. Quero dizer, do que estamos falando? Mesmo com o equipamento mais sofisticado, como você vai travar uma guerra terrestre? Vai mandar soldados israelenses para o Irã? Tá louco? Os Estados Unidos estão mobilizando fuzileiros navais e outros para se aproximar do Irã. Há de 160 a 200 mil pessoas só na Guarda Revolucionária Iraniana, o IRGC. Só no IRGC há cerca de 200 mil pessoas, separadas das Forças Armadas iranianas. Você sabe, existe uma infraestrutura militar enorme ali, que não vai simplesmente adormecer. Então eu não sei qual foi o planejamento dos Estados Unidos. Quero dizer, se eu disse que os iranianos vêm se preparando há décadas, espero que os Stausenem também tenham se preparado. O que eles têm feito? Dormindo no ponto, achando que esses bárbaros vão se assustar quando acendermos um rojão no céu? Não. Os iranianos não parecem se importar. Eles estão prontos para defender sua soberania.
Uma das coisas mencionadas sobre a força ou a resposta do Irã é a escalada horizontal, seus ataques a bases dos Hezbollah na região do Golfo. Eu queria relacionar isso a uma questão sobre o significado desta guerra para o Irã e o imperialismo norte-americano na região. Na minha avaliação, esta é a primeira vez que os países do Golfo precisam repensar os acordos que fizeram talvez há 50 anos, desde a crise do petróleo de 1973, que basicamente tratava de comprar segurança ao firmar uma aliança com os Estados Unidos. E ao longo dessas décadas, vimos países vizinhos, do Iraque à Síria, desmoronando por causa da intervenção ocidental, de guerras civis, tensões internas e assim por diante. Mas esses países do Golfo que firmaram uma aliança com os Estados Unidos permaneceram pelo menos aparentemente estáveis, e isso lhes permitiu atrair capital financeiro, turismo e assim por diante. Provavelmente é a primeira vez que eles precisam repensar isso, agora que perceberam que isso os tornou vulneráveis a ataques do Irã. E diante desses ataques, eles não conseguem se defender da mesma forma que faziam. Por exemplo, contra atores não estatais como a Al-Qaeda ou o ISIS no Iraque e na Síria. Como você vê a importância de tudo isso para a existência, ou a existência de longo prazo, do imperialismo norte-americano na região? Quer dizer, é uma pergunta justa. Os Estados Árabes do Golfo realmente não se viam na história. Houve um tempo em que Beirute tinha esse papel de ser o banqueiro do Oriente Médio. Era o lugar onde as pessoas iam e compravam propriedades ao longo da corniche, e havia prédios muito grandes e bonitos, assim como há agora em Dubai e em outros lugares. Naquele período, havia arranha-céus, não prédios do tipo Burj Dubai em Beirute, mas construções grandes para a época. Então veio a Guerra Civil em 1975, e Beirute deixou de ser esse centro. A Guerra Civil em Beirute aconteceu mais ou menos na mesma época do boom do petróleo, e assim o papel de Beirute foi transferido para Dubai e eventualmente para Doha, mas primeiro para Dubai e assim por diante. Bem, essas coisas têm uma meia-vida. Vocês tiveram um bom período de 1975 a 2025. São 50 anos de uma fase muito boa. E agora, ao decidirem se lançar nos braços dos Estados Unidos, em uma espécie de aliança de segurança com os Estados Unidos, sabe, sempre foi o caso de que, como os iranianos demonstraram, a base é menos uma proteção e mais, ela faz de vocês um alvo. E isso sempre seria assim. Acho que era uma questão de tempo. Em Doha, por exemplo, os catarianos, na verdade, têm boas relações com os iranianos. Lembro-me de conversar com altos funcionários do Catar que mencionaram como o país estava ansioso para construir um oleoduto submarino de água doce para trazer água potável do Irã para o Catar. Isso foi algum tempo antes de as usinas de dessalinização se tornarem disponíveis. Sabe, viável economicamente. E por isso eles tinham relações decentes. Mas por causa da sua aliança com a base dos Estados Unidos, essas relações se desgastaram. Com razão, sabe? Quero dizer, quando a Arábia Saudita e o Catar tiveram seu próprio conflito, foi fácil para os catarianos abrirem um diálogo com o Irã na época. Então não é como se esses países tivessem alguma animosidade permanente. Há uma abertura aí, uma abertura política, social e econômica. Mas as bases militares realmente colocam pressão sobre essa relação. E eu não sei o que vai acontecer. Será que os Emirados Árabes Unidos vão dizer, vamos dobrar a aposta, como dizem, nessa estratégia com os Estados Unidos e vamos aumentar nossos gastos militares e assim por diante? Quer dizer, veja, não existe nenhuma realidade concebível em que os Emirados Árabes Unidos poderiam entrar em guerra contra o Irã. Nenhuma realidade concebível. Quero dizer, você sabe, os Emirados já estão envolvidos em um conflito muito sangrento no Sudão. Sim, estão apoiando uma das forças mais brutais lá em troca de benefícios ligados ao ouro e outras coisas. É um episódio horrível na história dos Emirados Árabes Unidos.
Mas não acho que os Emirados sejam tolos o bastante para entrar num conflito direto com o Irã. Quero dizer, o Irã só precisaria lançar 2 ou 3 mísseis contra os Emirados, especialmente contra o Emirado de Dubai, e poderia esmagar politicamente o país. Poderia criar um enorme caos ali, sabe? O mesmo vale para o Catar. Quero dizer, é simplesmente inconcebível que eles sigam nessa direção. Então eles vão ter que buscar um paradigma alternativo de segurança. Você já está funcionando? Sim, quer dizer, o que o CCG fez, o Conselho de Cooperação do Golfo, o que ele fez em resposta a isso? Nada. E sabe o que a Arábia Saudita, como o maior país, fez? Nada, na verdade. Eles estão de fora. Também estão apavorados com o efeito dominó. Quer dizer, o Bahrein, se Ali Sistani, que é o principal marja, o líder iraquiano, o maior marja e taqlid do islamismo xiita, se ele soar o alarme e disser algo como vamos defender o Irã, amanhã há uma revolução no Bahrein que ninguém consegue parar. Sim, quer dizer, sabe, a maioria xiita com o monarca sunita é o fim. Quase foi o fim durante a Primavera Árabe. E então os sauditas invadiram o Bahrein para reprimir a revolta. Sim, os sauditas tiveram que invadir. E o exército saudita tem ficado de braços cruzados. Eles têm tentado se recuperar ou se recompor da guerra civil que travaram indiretamente no Iêmen. Quero dizer, é isso que muitos especialistas em Iêmen estão dizendo. Eu queria te perguntar rapidamente sobre o Iraque, considerando o quão tensa, instável ou desestabilizadora essa guerra tem sido lá. Temos relatos nesta manhã sobre um ataque aéreo dos Estados Unidos nessa base de Rabania, no Iraque, que matou 5 soldados. O Iraque vem se recuperando de décadas de resistência e conflitos internos. Há também relatos de que as exportações de petróleo iraquianas caíram 70% por causa do bloqueio no Estreito de Hormuz. E os Estados Unidos têm mantido relações muito complicadas com diferentes facções no Iraque. Como você vê o impacto dessa guerra sobre o Iraque? How do you see the spending, the impact of this war in Iraq? Veja, isso é realmente interessante. Nos últimos dias, não apenas imediatamente, mas ao longo dos últimos dias, os Estados Unidos têm atacado várias bases militares, onde afirmam que as forças de mobilização popular estão baseadas. Essas forças são geralmente consideradas pró-Irã, e eles têm as atingido. Chegaram até atacar uma clínica médica há alguns dias e assim por diante. Eu diria que esses ataques até agora são em grande parte não provocados. São ataques preventivos porque, como eu disse, esses grupos ainda não começaram a atacar as bases americanas. Eles estão esperando. Essa é a escada da escalada. Quando o sinal for dado e esses grupos se moverem, as bases americanas estarão extremamente vulneráveis. Não apenas na província de Anbar, onde ocorreu esse ataque, mas também no norte, em Erbil e em lugares semelhantes. Já houve algum tipo de incêndio misterioso em Erbil e eu não sei exatamente o que aconteceu. Acho que ninguém sabe o que aconteceu. Mas a questão é que os Estados Unidos estão realizando ataques preventivos contra essas bases porque sabem que a escalada é muito, muito perigosa para eles. E não é só no Iraque. O Iraque é o epicentro. Quando o Iraque se mover, será um grande problema para os Estados Unidos. Sim, o Iraque é o epicentro. Mas não se pode subestimar o fato de que há todo tipo de grupos esperando para agir na Síria. Esses grupos já estão lá. São endurecidos. Eles têm lutado em Calamon, eu os vi. Alguns deles treinaram no Iraque. Sim, eles foram ao Iraque para treinar e depois cruzaram para a Síria. Sabe, esses eram grupos que defendiam o governo Assad. E então, após o colapso do governo Assad, eles adormeceram. São grupos adormecidos. Eu não sei quando eles vão se mover. Nós não sabemos. Ansar Allah, ou os chamados Houthis no Iêmen, têm estado bastante silenciosos. De alguma forma, a mensagem chegou a esses grupos. Esperem. Não atirem agora, este não é o momento. Estamos esperando por algo. E eu acho esse silêncio bastante assustador, se é que me entende. Você está sentado em uma base dos Estados Unidos, cercado, e ninguém está atirando em você, pinning, supermembor em qualquer momento.
Eles estão esperando o apito soar. E é por isso que, apesar da morte de Qasem Soleimani, apesar da real erosão do poder do Hezbollah, e apesar da queda do governo na Síria e assim por diante, isso não significa que esses chamados circuitos de resistência tenham sido completamente derrotados. Eles existem. Não é preciso muita gente para criar o caos. Lançadores de foguetes aqui e ali, disparados contra bases. Os Estados Unidos não podem tolerar um número enorme de baixas. É um fato. O Irã pode suportar algumas baixas porque está lutando por sua sobrevivência, lutando para defender sua pátria. E quanto a um garoto de Iowa, ele não está defendendo Iowa. Ele está lá sentado no Iraque se perguntando: o que estou fazendo em Erbil? Me mandem de volta para casa. O moral dele não vai ser tão alto quanto o moral iraniano. Essa é outra parte do cálculo. Particularmente nesta guerra, as pesquisas de opinião dentro dos Estados Unidos estão mostrando números muito negativos. Quero dizer, essa é provavelmente uma daquelas raras guerras que foram impopulares desde o início. Normalmente, os americanos começam a pensar negativamente sobre uma guerra quando ela começa a afetá-los, mas aqui está acontecendo o contrário. Mesmo em uma pesquisa da Fox News, acho que foi ontem ou anteontem, cerca de 2/3 dos telespectadores da Fox News disseram que esta guerra tem sido conduzida de uma forma terrível. Eu quis mencionar Israel porque é um grande posto avançado do Império dos Estados Unidos na região. E não importa o quanto falemos sobre o dilema dos países do CCG, nem o quanto falemos sobre as condições no Iraque e na Síria, o principal epicentro de tudo isso é Israel. E é muito difícil saber exatamente o que está acontecendo, dada a censura em Israel sobre o impacto dessa guerra. Antes da guerra, claro, no ano passado, em junho, soubemos depois que a guerra com o Irã foi muito desestabilizadora para eles internamente, econômica e politicamente. Qual é a sua percepção sobre o que está acontecendo dentro de Israel, como impacto disso, considerando que eles também abriram uma frente no Líbano e agora estamos vendo uma invasão terrestre no sul do Líbano e baixas entre os soldados israelenses lá? Qual é a sua percepção sobre o impacto de tudo isso em Israel? Sim, então quero dizer, isso é muito interessante, porque há cerca de um dia, o chefe militar israelense fez uma declaração pública. Quero dizer, é incomum ver um chefe militar falando abertamente sobre como as forças armadas não estão realmente em condições de lidar com 3 frentes. O general Zamir disse: veja, se você continuar tentando manter a linha em Gaza, então estará em uma guerra em grande escala no Líbano. E ainda há essa guerra com o Irã. Mais uma vez, ninguém sabe o que pode acontecer se milícias na Síria começarem a atirar em postos israelenses e assim por diante. Então o chefe militar, general Yael Zamir, disse: temos um problema. Logo depois disso, curiosamente, o líder da oposição, Yair Lapid, disse que as forças armadas estão, como ele colocou, esticadas até o limite e além. Achei essa frase interessante. Esticados ao limite e além. Quero dizer, já faz um tempo que não ouvimos Netanyahu com sua costumeira bravata. Houve um período em que muita gente achava que ele tinha sido morto. Bem, se ele foi morto ou não é irrelevante. O Netanyahu da bravata está morto. Você não o vê mais desfilando no palco, fazendo coletivas de imprensa diárias, falando sobre como a guerra está indo bem. Ele tem estado ausente. As manchetes mostram o líder da oposição, não Benjamin Netanyahu. É Yair Lapid quem está dizendo: não estamos vencendo a situação. E não estou falando apenas da guerra, estou falando de toda a situação. Ele está basicamente dizendo: estamos esticados ao limite. Não conseguimos vencer toda essa situação. Palestina, Líbano, Irã agora. E eu estou acrescentando a esse peso. O Iêmen está em silêncio, o Iraque está em silêncio, a Síria está em silêncio. Então Yair Lapid diz:
seguindo o chefe militar. Estamos com problemas. Onde está Netanyahu? Seu silêncio, a bravata colocada em modo mudo, mostra que os israelenses, mesmo esse grupo de israelenses, reconheceram que isso foi um erro de cálculo. É um erro de cálculo sério. Eles estão perdendo a guerra para o Irã. Não acho que isso fosse algo que eles antecipassem. Sim, eles pensaram, ataque de decapitação, isso, aquilo, colocariam o príncipe herdeiro em Teherã e tudo ficaria bem. Eles calcularam mal os protestos de dezembro do ano passado. Pensaram que os protestos eram contra o governo. De fato, eram contra o governo, mas também contra as políticas do governo. Eles eram contra a inflação. Você sabe, as pessoas estão irritadas com a inflação. Eles eram contra as políticas financeiras. Mas será que estavam dizendo, vamos rasgar a Constituição do Irã, trazer o Shah de volta e colocar uma embaixada israelense dentro do Palácio Presidencial? Era isso que o povo queria? Os israelenses e os Estados Unidos exageraram o que estava acontecendo em dezembro. A diáspora iraniana fora do país e seus bots. Veja, esse é o problema. Quando você começa a seguir instruções dos seus próprios bots, das suas próprias fazendas de trolls, quando começa a acreditar na sua própria propaganda, acaba se chocando com a realidade. E eles se chocaram com a realidade. Você fez uma boa pergunta. E quanto a Israel? Bem, deixe-me perguntar. Onde tem estado Netanyahu? Quero ampliar um pouco essa conversa e situá-la dentro da discussão sobre o Sul global e sua relação com o Ocidente. Sempre houve divisões dentro do Sul global em relação às atitudes em relação ao Ocidente. Um segmento do Sul global é majoritariamente de direita, e isso se torna mais evidente onde há governos de direita. A Índia é um bom exemplo. Eles têm sido pró-Ocidente, ou pelo menos ambivalentes, quando se trata de questões que são claramente definidas. Por exemplo, o governo indiano nunca condenou o genocídio que ocorreu em Gaza. Seu histórico até agora nesta guerra tem sido muito vergonhoso. E podemos pensar em outros países. E considerando que isso ocorreu após a guerra tarifária imposta a grande parte do Sul global, cujas economias tiveram de suportar o enorme peso dessas tarifas duras e injustificadas, de países pequenos a grandes, e também a tentativa de sequestro de Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela, o ideal seria que os países do Sul global agora percebessem, caso ainda não tenham percebido, a face nua do imperialismo norte-americano. Eles deveriam se aproximar cada vez mais dos BRICS e de outras alternativas não ocidentais. Qual é a sua percepção sobre como o Sul global está reagindo a isso, dado o tremendo impacto econômico de tudo isso? Quero dizer, estando na Índia, vi o impacto no setor de energia. Quer dizer, você não consegue mais cilindros de GLP na minha província de Assam. Os cilindros comerciais acabaram, e eu sei disso porque recentemente abri uma pequena padaria. Há filas enormes nos postos de gasolina. Não tem diesel, não tem gasolina. Mas o governo permanece em silêncio. E há enormes gestos, eu diria, do lado iraniano sobre o que a Índia pode fazer, como pode negociar e assim por diante. Então, minha pergunta mais ampla para você é: como esses acontecimentos, os mais recentes, incluindo esta guerra, afetam o futuro do Sul global, no que diz respeito à sua atitude em relação ao imperialismo ocidental? Quer dizer, veja, francamente, o ponto em discussão deveria ser o que é necessário para o seu povo. Qualquer política externa deveria começar por aí. E a Índia, na verdade, tem feito um trabalho muito ruim nesse aspecto. Estou muito desapontado com o ministro das Relações Exteriores, o Sr. Jai Shankar. Quero dizer, ele ocasionalmente faz declarações muito boas. Por exemplo, no seu programa, eu falei sobre a declaração dele em que disse: "Nós não seguimos a mentalidade da OTAN." Bem, seria interessante em todo esse período, esses 20 anos de governo Modi, ter havido um texto que tentasse apresentar uma teoria coerente da política externa indiana.
Sabe, não existe. Eu procurei por isso. Não há um único texto, como um livro branco, sobre a política externa indiana. Ok, você diz, estamos rejeitando a ingenuidade neruriana. Tudo bem, vamos deixar de lado a ingenuidade neruriana. Então, qual é o realismo de Modi? Onde está o texto sobre isso? Por que a Índia se envolve com os BRICS? O Irã é um país dos BRICS? Sim, é um membro pleno. O Irã é um grande fornecedor de petróleo, país com cerca de 100 milhões de habitantes, com enormes laços culturais com a Índia. Israel não tem petróleo. Nenhum petróleo para fornecer à Índia. Não está beneficiável de Israel para a Índia. There is no tangible benefit from Israel to India. If you talk about hundreds of millions of Indians. Sabe, se você falar de centenas de milhões de indianos, eles obtêm um benefício tangível maior com um preço estável e baixo do petróleo e do gás dos Estados Árabes do Golfo do que de Israel. Benefício tangível, sim. Quero dizer, onde está o texto, cara? Eu não sei. Não o vi. Veja, os chineses publicaram textos, até os russos têm um texto sobre sua visão de mundo. Eu não vejo isso vindo da Índia. E era isso que a Índia costumava fazer, e eu gostaria de ver novamente. Não sei, mesmo que intelectuais próximos ao governo tenham escrito esse texto, uma teoria da política externa indiana na era Modi, onde está? É totalmente guiada pelo pragmatismo? A recusa da Índia em parar de comprar energia russa foi pragmática? Acho que foi pragmática. Mas também acho que foi um pouco além do pragmatismo. Também envolvia pensar em termos da relação da Índia com a Rússia. Mas qual é a teoria por trás disso? É uma teoria asianista? É apenas nostalgia de uma época em que tínhamos uma relação muito próxima com a União Soviética? O que é isso? Eu não entendo. Você perguntou sobre o Sul global, mas depois se concentrou na Índia. Então a tentação é continuar com a Índia. Mas se recuarmos para o Sul global, acho que agora a maior parte das pessoas do mundo entende com bastante clareza, incluindo pessoas nos Estados Unidos, como você disse, que esta é uma guerra de agressão, uma guerra absolutamente desnecessária, imposta pelos Estados Unidos e por Israel ao Irã. Uma guerra absolutamente não provocada. E essa guerra teve um enorme impacto econômico e continuará afetando a população mundial por muito tempo. Ontem, Larry Fink, da BlackRock, disse algo banal, mas acho que vale repetir. É totalmente banal. Ele disse que daqui a um ano, a propósito, o preço do barril de petróleo Brent está em torno de $105, só para referência, então algo em torno de $105. Larry Fink disse que no próximo ano, daqui a um ano, o preço do petróleo estará ou em $40 o barril, ou em $150 o barril. Ele disse que não pode estar em nenhum ponto intermediário. Achei isso interessante. Essa é uma diferença, e tanto, do Sr. Larry Fink. Mas o que ele está dizendo é que em um ano, ou haverá a completa subordinação do Irã, isso significaria $40 o barril, ou os Estados Unidos aceitarão que o Irã é uma potência mundial e decidirão recuar. Essas são as duas opções para o barril aos $40. Ou então os Estados Unidos e Israel terão de continuar insistindo nessa guerra, o Irã se recusará a parar e o preço do petróleo chegará aos $150. Por que os $150? Mas certamente não abaixo disso. Essas são as duas, ou melhor, três opções. Uma delas é que o Irã capitule e colapse, o Shah volte e assim por diante. É um cenário totalmente inconcebível. A segunda possibilidade é que os Estados Unidos tenham que aceitar o Irã como um país com a República Islâmica como seu governo e assim por diante. Exceto que essa é a realidade, certo? E então pode haver um acordo de paz. Ou a terceira é que isso continue por um ano inteiro. Muito possível. Ouça, você imaginava que a guerra na Ucrânia ainda estaria acontecendo em 2026? Acho que não. Acho que você não imaginava que ela se arrastaria, que apenas alguns dias os russos atacariam Kiev no meio da tarde com mais de 100 drones. Eu certamente não imaginei que isso duraria tanto tempo, por anos. Sem parar, sem parar.
on and on and on. There is, with regards to oil energy prices, there Com relação aos preços do petróleo e da energia, há também um caminho sobre o qual as pessoas estão começando a falar. E isso dentro do contexto de como esta guerra, por razões certas ou erradas, beneficiou a China e a Rússia de maneiras diferentes. Uma das coisas que se diz sobre o setor energético é que se os países do sul global, ou nesse caso a Europa, se seus líderes forem inteligentes o suficiente para compreender as vulnerabilidades de depender de combustíveis fósseis, considerando quantos desses corredores de transporte passam por pontos de estrangulamento vulneráveis a guerras, e já que vivemos em uma era de conflitos, dentro desta fase do imperialismo tardio, ou digamos do imperialismo tardio dos Estados Unidos, pode haver uma busca por tecnologia chinesa de energia verde barata e eficiente. Isso poderia levar a uma aceleração muito rápida na difusão dessas tecnologias. Inicialmente, os chineses ganhariam muito, mas eventualmente haveria mais produção doméstica em outros países. E isso talvez possa ser um caminho para sair desse impasse de estar preso a uma economia baseada em combustíveis fósseis. Qual é a sua resposta? Your response. I mean, yes, it's already happening. I mean, Quer dizer, sim, isso já está acontecendo. Cuba, por exemplo, está enfrentando um embargo brutal de petróleo imposto pelos Estados Unidos e está tendo que acelerar a transição para painéis solares, tentando conseguir baterias e assim por diante. Mas isso também está acontecendo em outros lugares. Sabe, todos os países vão se mover. Quero dizer, é mais provável que esta guerra nos empurre em direção à energia renovável do que qualquer cúpula do clima. Qualquer cúpula do clima, e certamente mais do que uma COP, que se tornou praticamente inútil. Os relatórios do IPCC não são tão importantes quanto o fato de que os preços do petróleo estão dobrando em muitos países. Isso é definitivamente verdade. Quer dizer, você abriu uma padaria, parabéns. Deveria colocar painéis solares no telhado. You should put solar panels on the roof, and maybe you go back to what my grandfather. E sabe, talvez você volte ao que meu avô construiu em Dehradun, que era uma usina de gás de esterco há 100 anos. Ele tinha alguns búfalos, e o esterco dos búfalos, o resíduo, era o que alimentava esse agitador, e toda a eletricidade da fazenda dele vinha da usina de gás de esterco. Ele vivia fora da rede há 100 anos. Então sim, há muitas opções. Agora eu admito, uma usina de gás de esterco, você não consegue fazer um computador funcionar com isso. Simplesmente não vai ter energia suficiente para ligar, sabe? Uma máquina de lavar ou algo assim. Então você realmente precisa de algo mais do que isso, e precisa de boas baterias. Por que a Índia não está produzindo painéis solares e baterias de alta qualidade? Impressionante. Solar panels and batteries. Stunning. Sim, parte do motivo é todo esse embargo comercial com a China. Agora, estamos vendo um pouco de relaxamento, mas passamos 2 ou 3 anos daquela loucura. E sempre houve reclamações da classe empresarial. Parte da razão para a normalização entre Índia e China foi que a classe empresarial continuava reclamando desses embargos comerciais. E esse foi um dos principais motivos pelos quais a normalização aconteceu. Quero dizer, houve as tarifas e como os traíram, os sentimentos dos indianos e assim por diante. Mas enfim, obrigado. Talvez eu também consiga alguns subsídios para a usina de gás de esterco se eu conseguir reembalá-la como a vaca sagrada e tudo mais. Mas brincadeiras à parte. Absolutamente. Muito bem, muito bem. Sim, deixando as piadas de lado, eu queria encerrar perguntando a você uma última coisa sobre Cuba. Quando eu estava organizando esta entrevista, me disseram que você já tinha ido a Cuba, ou que estava participando de alguns seminários sobre o país. Minha sensação tem sido, e espero estar errado, que Venezuela, Irã e depois Cuba, e meu coração se parte ao dizer isso, mas é o que está escrito na parede, pelo que consigo ver, com figuras como Rubio e outros se movendo nesses jogos geopolíticos de teste, como muitos administradores nos Estados Unidos gostam de chamá-los. Quão provável é outra guerra ou uma operação de mudança de regime em Cuba?
I mean, you know, Quer dizer, você sabe, os Estados Unidos tentam derrubar a Revolução Cubana desde 1959, então não é como se estivessem começando do zero. Eles estão tentando sufocá-la, e as pessoas estão tentando romper esse embargo. Trump disse diretamente, primeiro o Irã, depois Cuba. O problema é que ele vai ficar preso no Irã, e isso é uma questão. Não acho que o conflito com o Irã vá terminar de forma rápida ou fácil, e também não acho que haja disposição para uma invasão rápida de Cuba. Acho que realmente não há vontade para isso, sabe, no país. Eu estive em Havana uns 10 ou 12 dias. I was in Havana about 10, 12 days ago. It's a tough situation. There are blackouts. É uma situação difícil. Há apagões e tudo mais. Não é uma situação fácil. Mas eles vão lutar, cara. Eles não querem voltar a ser um paraíso de gangsters. É um país soberano. E eu concordo com The Hindu. O The Hindu publicou um editorial muito bom, sabe? Basicamente dizendo, onde está a Índia? Onde estão esses países? Por que não estão se manifestando e dizendo que isso é absurdo? Viola o direito internacional, viola o artigo 2 e o artigo 17 da Carta da ONU. Às vezes acho que sou o único que decorou a Carta da ONU. I'm the only one who has memorized the UN Charter. Maybe Norman Finkelstein. Talvez Norman Finkelstein. Não tenho certeza. Vamos encerrar por aqui, Vijay. Esta foi uma conversa fascinante e muito obrigado pelo seu tempo. Agradeço muito pelas respostas que você deu. Time and I appreciate the answers you gave. Muito obrigado. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Mudyar Jyothsman, criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, não sinta mal. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Finally, don't forget to hit the subscribe button.